Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos amados. E eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E nós vamos ler versos 25 e 26, irmãos. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Oremos mais uma vez. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, e nós pedimos que, à luz do Teu Espírito Santo, sejamos edificados pela ministração da mesma. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para recebermos a Tua palavra com alegria, e dá-nos sempre à disposição, Senhor, de não só aprender do Senhor, mas também viver aquilo que o Senhor nos ensina, e também possamos transmitir as Tuas verdades a outros, aqueles que estão à nossa volta, como demonstração de obediência e amor ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que assim nós oramos e agradecemos. Amém. Em que está fundamentado a sua esperança? Será que ela está fundamentada numa mudança de governo? Ou num sistema diferente de governo? Ou de repente numa situação de mudança, numa projeção econômica, na perspectiva, quem sabe, de você mudar de emprego, de ter um aumento de salário, mudar de casa? Em que está fundamentada a sua esperança? Queridos, nós temos visto nos nossos dias, e isso não é de agora apenas, pessoas que vivem em decepções, como que juntando cacos constantemente, porque depositam ou colocam a sua esperança naquilo que é palpável, naquilo que a gente pode ver nesse plano. E isso, queridos, nos decepcionam, isso nos traz tristeza, isso nos coloca dentro de um quarto, numa condição de deprimidos em muitos momentos. E o pior, em muitos momentos, quando a nossa esperança estava fundamentada nisso, nós conversamos com Deus e achamos que Deus não gosta da gente. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele faz parte de um momento muito difícil do povo de Deus. Um momento de juízo. Um momento onde o povo de Deus, por longos anos e por várias vezes, vários profetas, anunciaram o juízo de Deus, porque o povo do Senhor estava vivendo num contexto de idolatria, trocando o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que já tinha feito inúmeras coisas por eles, viraram as costas para esse Deus e se dobraram diante de imagens esculpidas pelas suas próprias mãos. Um dos profetas acusa: vocês vão a uma floresta, tiram um tronco, uma parte do tronco vocês fazem lenha, e a outra parte vocês fazem uma escultura, uma imagem, e se dobram diante dela. E esse Deus, com toda a sua longanimidade, por muitos anos, e o profeta Jeremias, mesmo autor de Lamentações, ele escreve no capítulo 25, que por 23 anos, desde a alva até o anoitecer, ele anunciava para o povo de Deus que Deus não estava satisfeito com essa condição, com essa rejeição. E queridos, eu fico imaginando, calculando esses 365 dias por ano, 23 anos, dá quase 8.400 dias que Deus acordava o profeta e falava assim: Jeremias, não só Jeremias, mas Abacuque, Sofonias, próprio Ezequiel, queridos, ele levantava os profetas e dizia: vai lá e avisa o meu povo que essa situação que eles estão vivendo é prostituição espiritual, eles estão me trocando por outros deuses, e a minha ira ela vai se acender contra eles, vai ter juízo. E o povo, queridos, meio que não acreditava mais nisso, não acreditava no peso da mão de Deus, e eles estavam vivendo como se Deus nem existisse, ou que essa mensagem nem fizesse mais diferença para eles. Eu fico imaginando o povo ouvindo Jeremias chegando lá e eles falando: olha, de novo, que conversa é essa? A mesma ladainha de sempre.
E esse homem, esse profeta do Senhor, em prantos, dizendo: o juízo de Deus vem, acreditem nisso. E o juízo veio. A Bíblia fala no capítulo 25 de Jeremias que o Senhor levanta Nabucodonosor, um homem com um exército terrível, um exército sanguinário, e ele vem até a cidade de Jerusalém, e ele cerca essa cidade, queridos, com seu exército, com trincheiras, e ele permanece com seu exército cercando esses muros por 1 ano e meio. Você sabe o que é isso? Não entrava, não saía ninguém. E a situação foi tornando um caos. É mais ou menos o que aconteceu na minha cidade. Eu trabalhava com ressocialização, com presos, e um dia deu uma rebelião. Alguns presos lá insatisfeitos com a quentinha. Uns reclamavam que era salgado demais, outros que era muito oleosa, e resolveram fazer uma rebelião. Foi muito fácil conter a rebelião. Os presos queimaram uma meia dúzia de colchão lá, e aí a polícia chegou e desligou a luz. Fechou, cercou, desligou a luz. Passou um dia, 2 dias, no 3º dia, sem energia, eles disseram: não, tudo bem, o sal está bom, mas vamos melhorar pelo menos a questão do óleo no arroz. E aí o que aconteceu? Nada, eles foram lá e desligaram a água. 1 dia sem água, a quentinha já estava boa, acabou a rebelião, eles se entregaram. Foi mais ou menos isso que Nabucodonosor fez. Ele fechou a cidade, não entrava nada, não saía nada, e o caos começou a imperar. Nós estamos falando de 3, 4 dias, agora você imagina 1 ano e meio nessa condição. Você olha, por exemplo, no capítulo 2, as mulheres davam à luz, a criança não tinha carne, eles queriam matar essas crianças para comer a carne delas. Era terrível. E é nessas circunstâncias, queridos, de juízo da mão de Deus, quando Deus levanta um servo no sentido daquele que lhe obedece, porque Nabucodonosor não era um homem convertido, mas um homem que estava sujeito à direção, ao mandato do Senhor, e ele vai lá e executa o seu juízo. E diante daquele caos, queridos, a gente vê o profeta que havia por muitos anos falado que o juízo viria. Aquele homem, ele se lembra de algumas coisas que traz ao seu coração esperança, e eu quero chamar a atenção apenas de uma delas, da bondade do Senhor, a bondade de Deus. Meus amados irmãos, a nossa esperança está fundamentada em alguns alicerces que a palavra de Deus nos dá, mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para a bondade de um Deus que por longos anos, que desde que o mundo é mundo, profetas vêm escrevendo, homens de Deus vêm lançando registros de maneira inspirada, para falar de um Deus bom, um Deus que nos ama, um Deus que nos quer bem. E é nessa bondade, queridos, que eu espero que você fundamente a sua esperança, em saber, como o profeta diz, que Deus é bom, e é bom o tempo todo. E num primeiro instante, queridos, chama a atenção dos amados que a bondade do Senhor, ela não pode ser medida apenas pelo momento em que nós estamos vivendo. Pastor, como assim falar que Deus é bom? Olha as dificuldades, o desemprego, empresas fechando suas portas, as reclamações, a seca, a dificuldade que a gente está tendo na produção, quedas, fome, guerras ampliando em vários lugares, explodindo em vários lugares do mundo. Como assim que a gente pode falar que Deus é bom? Queridos, a bondade do Senhor não pode ser medida apenas por esse momento. Nós precisamos olhar para a nossa história e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o profeta fala isso. A bondade do Senhor é o fundamento da nossa esperança. Era um caos que eles estavam vivendo. Dificuldades eles estavam passando, mas não é apenas momentos de dores, de angústias, de sofrimentos, de notícias ruins, queridos, que nós podemos ali definir essa bondade. Se agirmos assim, nós vamos tirar conclusões erradas sobre o Senhor, e vamos correr o risco de sermos injustos. Vamos lembrar, queridos, da bondade do Senhor com seu povo, e eu imagino que era isso que estava na memória do profeta.
Vamos lembrar de um Deus que olhou para o seu povo lá no Egito. Um Deus que viu o sofrimento daquele povo, os egípcios com seus chicotes no lombo do povo, escravizando esse povo. E Deus olhando para a dificuldade deles, levantando Moisés para retirá-los dali. 10 pragas são desferidas. Esse povo é liberto com comida suficiente para alguns meses. E depois que essa comida estava acabando, do céu chovia o maná para eles. Faltava água? Não, porque da rocha brotava água. O Senhor protegia esse povo, queridos, do sol escaldante do deserto e também do frio noturno. A gente vê todo o cuidado e expressão da bondade desse Deus. E por 40 anos a Bíblia fala que os calçados não se desgastaram, as roupas não estragaram. O Senhor cuidou deles, o Senhor dia após dia expressando sua bondade. Esse povo chega na terra prometida. Eram pastores de ovelhas, plantadores, pessoas que eram andarilhos e de repente foram obrigados a pegarem armas para lutar. Mas eles veem a bondade do Senhor quando no primeiro momento, diante da grande muralha de Jericó, o Senhor mesmo cuidou de maneira bondosa, que aquela cidade, aquelas muralhas ruíssem, todos que estavam ali dentro fossem mortos. Eles veem a bondade do Senhor nas plantações, porque eles precisavam da chuva. A região de Israel é montanhosa, depende muito de chuva, é diferente do Egito, que é uma planície, e quando o Nilo sai da caixa, não apenas rega a terra, mas fertiliza ela também. Mas Deus cuidando desse povo, e detalhe, uma terra boa. Vamos lembrar que quando os espias foram lá, e trouxeram cachos de uva, pareciam cachos de coco, meus irmãos. E Deus sempre cuidando deles, da bondade deles. Eles não poderiam medir a bondade do Senhor e tirar qualquer conclusões daquele momento do cerco, até porque, queridos, o que eles estavam passando era um justo juízo. Eles foram avisados e não deram bola para aquilo que o profeta falava. E nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, uma dor aqui, outra acolá, uma dificuldade financeira no trabalho, a empresa não vai bem, de repente a gente não atinge as metas de produtividade, e muitas vezes nós nos trancamos dentro do nosso quarto, e choramos, reclamamos: Senhor, será que o Senhor deixou de gostar de mim? E se a gente medir a bondade do Senhor, e depositar a nossa esperança nesse momento de conclusões erradas que nós tiramos, a desesperança, a tristeza e a angústia fará parte da nossa vida. Mas em segundo lugar, a bondade do Senhor, e olhando para o texto, ela é manifesta naqueles que esperam por Ele. Esperar pelo Senhor. Irmãos, o profeta implicitamente transmite uma grande verdade nessa parte do verso. O Senhor não tem compromisso de bondade com ímpios, com incrédulos. O profeta lembra bem que a bondade do Senhor é vista na vida daqueles que esperam no Senhor, que tem o Deus de Israel como seu Senhor. Queridos, a esperança é um sinal de confiança de um povo no seu Deus. E diante de toda a situação que eles estavam vivendo, a esperança, a confiança desse povo dava a eles a certeza de que o Senhor não havia terminado, não era o fim. Aquele momento de juízo não significaria que o povo de Deus seria destruído. Eles deveriam esperar, eles deveriam continuar confiando no agir misericordioso do Senhor, como fez, por exemplo, o salmista no Salmo 40, quando ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Irmãos, o nosso conhecimento do Senhor sempre nos levará a esperarmos na sua maravilhosa bondade. Deus é bom. Jeremias sabia que, por pior que fosse o momento, ele podia esperar que a bondade de Deus seria manifesta, que ele não poderia fugir da sua bondade, da sua bondosa natureza na vida daqueles que esperam por ele. Eu e você precisamos lembrar disso,
principalmente diante das tristezas da nossa vida, e jamais esquecermos da aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo. A bondade de Deus é vista na vida daqueles que esperam por Ele. Certa vez chegou uma irmãzinha, 17 anos de idade, chegou para conversar dizendo: pastor, eu estou muito triste. E por quê? Porque o meu pai é contratado na prefeitura, e o prefeito, para fechar as contas do ano, ele mandou todos os contratados embora. Já fazem 2 meses que meu pai está desempregado. Minha mãe é contratada da educação, novembro encerra o contrato, volta a trabalhar só em fevereiro, e não há perspectiva de trabalho. E eu estou muito triste, pastor, estou desesperançada. Olhei para ela e disse assim: você tem quantos anos, menina? Tem 17 anos, pastor. Então tá bem, fazem 17 anos. Aliás, eu fiz uma pergunta primeiro. Algum dia nesses 17 anos faltou alguma coisa dentro da sua casa? Ela parou e disse: não. Falei para ela: já fazem 17 anos que Deus demonstra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade para com o seu lar. Será que há espaço para alguma dúvida? Será que você tem razão, nesse momento, de se entristecer, de ficar chateado com Deus? Ela olhou e falou: verdade, né, pastor? Em fevereiro estavam os 2 contratados. A bondade do Senhor, meus irmãos, é nisso que está fundamentada a nossa esperança, em saber que nós servimos um Deus bom, um Deus misericordioso. Não apenas, amados irmãos, a bondade está manifesta naqueles que esperam, mas nós também aprendemos que a bondade do Senhor é para aqueles que o buscam. Se num primeiro instante a bondade de Deus é para aqueles que esperam por Ele, para aqueles que estão na condição passiva, aguardando o agir misericordioso do Senhor, agora o profeta nos lembra que a bondade do Senhor é manifesta na vida daqueles que têm força para buscá-lo. Buscar ao Senhor, meus irmãos, é um esforço para irmos ao seu encontro, para buscarmos direção, buscarmos respostas, forças para continuar nessa jornada sem esmurecer. Buscar ao Senhor é ir até Ele para pedir perdão, pedir graça, misericórdia, paz. Para esse o Senhor também manifesta a sua bondade, nos lembra o profeta. Olhamos para o Salmo 34, em especial no verso 4, o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ainda no Salmo 34, verso 6, diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. O verso 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Da mesma forma, irmãos, aqueles que buscam o Senhor serão achados por Ele. Observe o que diz o próprio profeta Jeremias no capítulo 29, verso 13, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no mesmo capítulo 29 de Jeremias, agora no verso 14, diz: e sereis achados de vós, diz o Senhor. Portanto, queridos, aquele que busca o Senhor, não apenas será achado, mas será alvo da sua bondade, diz o profeta. Queridos, conta-se uma história de uma irmã de quase 90 anos de idade, uma serva do Senhor, que já havia, por conta da idade, seus filhos já tinham morrido, ela era sozinha, e ela contava com a ajuda de pessoas, em especial servos do Senhor, e ela era mulher de oração e clamava, pedia: Senhor, eu dependo de Ti, eu careço do Seu agir. E naquela cidade havia um homem muito rico, um homem da igreja satânica, servo do diabo, e ele ficou sabendo das dificuldades daquela mulher, resolveu preparar uma cesta básica, bem surtida, e foi até a casa daquela mulher, daquela senhora, daquela serva do Senhor. E aí, quando aquela mulher viu aquele homem descer com aquela bolsa de alimentos, ela começou a fazer assim: glória a Deus, Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem já com aquela sátira, aquela deboche na boca, no rosto, olhou para ela e disse assim: que Deus que nada, que Deus que nada, sabe quem me mandou trazer essa cesta aqui? A mulher olhou para ele,
E ele já respondeu: foi o diabo, foi o diabo. E aquela senhora no alto dos seus 90 anos, com toda a sabedoria que Deus havia lhe dado, disse bem assim para aquele senhor: meu senhor, saiba de uma coisa, quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus seja louvado pela sua bondade. Queridos, eu queria trazer algumas rápidas conclusões. Primeira delas, olhar para os acontecimentos do Senhor na história, lembrar da sua bondade, fortalece ainda mais a nossa esperança. Meus irmãos, hoje nós lemos os escritos bíblicos que aquele momento em que o profeta estava, um momento de caos, cumpriu-se exatamente o que Deus havia dito. Muitos deles foram levados para o exílio e permaneceram lá por 70 anos. E no tempo que Deus havia determinado, a esperança desse povo voltou, porque eles voltaram para suas casas, eles reconstruíram o templo, os muros da cidade, eles reconstruíram suas casas, suas lavouras. Queridos, como é importante nós lembrarmos disso, que mesmo que existam momentos de caos, de lutas, de dificuldades, não acabou. Vamos lembrar, por exemplo, de José, vendido pelos seus irmãos como escravo, preso por algo que ele não fez, mas um dia Deus o colocou na condição de governador por conta da interpretação do sonho do rei ou do faraó. E ali depois dos 7 anos de vacas gordas, quando vieram as vacas magras, ele viu seus irmãos ao Egito vindo para comprar comida, e naquele instante ele intentou vingança contra eles. Mas ele lembrou de uma coisa muito importante, queridos, e eu e você precisamos saber disso e lembrar disso. Quando ele se revela aos seus irmãos, no capítulo 45 de Gênesis, versos 5, a parte B, ele diz: foi para a preservação da vida que o Senhor me mandou adiante de vós. Vocês intentaram fazer um mal contra mim, mas em cada ato hoje eu vejo a bondade do Senhor. A gente lembra de Davi, desde o dia que na casa do seu pai, foi ungido ali por Samuel, declarado como rei, até ele assentar no trono. Pense nas lutas e nas dificuldades, e de repente, depois de todas elas, ele se assenta no trono, escreve salmos, falando da bondade do Senhor. A história, ou as histórias bíblicas, têm esse propósito, de nos lembrar, como lembrou Jeremias, que a bondade do Senhor seria no tempo oportuno manifesta sobre a vida dos seus servos, que esperam e que buscam por Ele. Mas em segundo e último lugar, o ápice da bondade do Senhor, queridos, que encheu nosso coração de esperança, foi quando o seu Filho Jesus foi enviado para receber a nossa culpa. Não existe maior prova de bondade da parte do Senhor do que essa, de enviar o seu único Filho na plenitude dos tempos, para encher o nosso coração de esperança, esperança da vida eterna. Vivíamos numa completa escuridão, éramos escravos do pecado, servíamos ao império das trevas, mas um perfeito raio de esperança trouxe luz à nossa escuridão, libertou-nos da escravidão do pecado, e como Paulo diz em Colossenses 1,13, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso aconteceu por conta do que Jesus realizou na cruz do Calvário, de uma vez por todas, sacrifício único e suficiente, e sobre essa verdade amorosa está fundamentada a nossa esperança. E eu termino, queridos, com as seguintes perguntas: você crê na bondade do Senhor? Você crê, ou você acredita na Bíblia e tudo que nela está escrito? Você crê que há bondade em todos os atos do Senhor, até nos momentos difíceis? Você consegue ver a bondade do Senhor? Você crê que a bondade misericordiosa do Senhor levou Ele a enviar o seu único Filho para te salvar?
então você pode encher o seu coração de esperança e dizer como o profeta no verso 26, e aqui eu encerro, quando ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus nos abençoe. Amém.